Olá, meu nome é Thiago, da equipe do RoboBolsa. Eu vou mostrar para vocês como foi o pregão de hoje. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, 9h30 da noite, pregão fechado. Um excelente resultado, iniciando nossas gravações aí de 2023, mostrando um pouco das nossas operações, um pouco dos nossos setups. A maioria deles disponível lá na nossa área de membros, sempre atualizados, sempre disponíveis, né, para a gente tirar as dúvidas. Eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o mercado de hoje. Está aqui esse setup, o 014, setup disponível na área de membros, você pode usar ele para ganhar lá, para poder entender a nossa consistência. Aqui vejam que o mercado foi um mercado bastante forte, né, um mercado de range alto. Aqui, ó, 2.500 pontos, podem ver que durante o dia foi forte, foi bem volátil. Esse mercado ele deu muitas oportunidades para a gente, mas repara que tem uma abertura aqui de pregão já com um gap muito forte, um gap muito grande. Aí acaba que tendo uma certa tendência, quando tem um gap muito grande assim, de voltar. Então é um mercado que hoje poderia ter sido muito difícil, muito tenso, direcional de repente, mas acabou que não foi, acabou que foi bem legal, um resultado assim bem consistente. Tivemos algumas notícias, né, no final de semana, então poderia ter impactado um pouco mais, mas acabou sendo mais tranquilo do que a gente imaginou. A gente começou, até por conta dessas previsões, a gente começou a operar um pouco mais tarde. Então repara que aqui no início do dia não tem operações, justamente por isso. Começamos a operar aqui, esperamos abrir o mercado externo, o mercado dos Estados Unidos. Aqui já era mais de 10 horas, né? Quase 10h30 a hora que ativamos. Mas reparem que ele teve bastante oportunidade de entrar e de sair. Aqui no início do dia a gente geralmente não opera, mas teve oportunidades também, né? A gente resguarda entrando um pouco mais tarde. Nesse caso aqui, 10h20 é o horário desse setup de entrar. A gente está entrando nas últimas semanas, nos últimos meses. A gente tem entrado um pouco mais tarde para esperar um pouco essa estabilização aqui do mercado. Então repara que o mercado estava muito bom para a gente hoje, né? Condições muito adequadas, muito bom. Hoje era dia de ganhar. Mesmo no início do dia, olha, a volatilidade fez uma subida um pouco mais forte, já desce, ou seja, condições perfeitas para a gente. Aqui, ó, outra subida e desce. Entrou mal aqui em algum ponto, fez algum aumento de posição, mas já saiu do lado de cá. Então o mercado, ó, mesmo durante a tarde que a gente não operou, lembrando que a parte da tarde costuma ser um mercado com menos liquidez, né, com candles menores. O normal é isso, pode acontecer diferente, mas é isso. Aí vale a pena também observarmos setups que podem aproveitar melhor esse horário, mas costuma ser um pouco mais parado, né, com candles menores, mas também teve algumas oportunidades, então vale a pena também pensar em setups aí um pouco mais agressivos para o horário da tarde. Esse setup aqui, o 014, está com distância de 140 pontos hoje, né? Ele é automático, então essa distância aqui ela vai se alterar amanhã, ela vai se ajustar, e que o take também vai se ajustar. Então temos condições com essas novas configurações que a gente tem de automatização, elas vão se adequando ao longo do tempo. Então o mercado fica um pouco mais forte, o range aumenta, aquela distância ali vai aumentar, e o contrário também. Então é uma ferramenta bem interessante de adaptação ao mercado, uma coisa muito legal. Facilita bastante na hora de fazer os backtests, porque a gente consegue perceber a mudança no mercado ali, ele vai se adaptando. Isso aí é muito interessante porque o mercado muda ao longo do tempo. Então aqui a gente tem 2.500 pontos, né, um mercado que tinha tudo para ser difícil, mas a gente conseguiu sair bem por causa principalmente dessa volatilidade. Vamos chegar aqui mais perto. Repara então que tem subidas e descidas, e o tamanho do candle está bem legal, né? O tamanho do candle bem interessante, a gente sabe, né? A gente fez um ajuste aqui, mas dá para ver que pela distância 140 e está tocando aqui, ó,
né, algumas vezes, a gente percebe que está bem ajustado. Se fosse uma distância menor hoje, ele ficaria essa linha pontilhada, que é a linha que dá a entrada, né, das operações, ela ficasse mais próxima aqui da média móvel, ficaria mais agressivo. Não necessariamente vai ganhar mais ou vai ganhar menos, mas ele estaria um pouco mais em risco. Então a nossa ideia sempre é que os setups eles sejam equilibrados, e equilibrado significa que eles estejam bem ajustados em relação à distância, né, do preço, em relação à média móvel e aqui essa linha pontilhada. Então aqui teve outra subida, teve que fazer um aumento de posição, mas foi tranquilo. Repara que ele está operando sempre com um volume aqui, ó, um contrato. E aqui tem alguns aumentos de posição, mas acabou fazendo só um aumento de posição, um resultado muito seguro, né, R$ 156. Então excelente, excelente, um dia tranquilo, um dia para ganhar. Para quem eventualmente possa ter perdido algum dinheiro, né, recentemente, hoje é um dia de ajudar na recuperação. Então o índice foi bem tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Aqui vários setups, né, do índice. Vamos dar uma olhada no dólar. Esse setup aqui, o 0,22, também setup liberado na área de membros, R$ 90. Bem tranquilo, ó, média 4 com a distância 4, então ele é muito agressivo. Vamos dar uma olhada como que foi o dia do dólar. Aqui no dólar, o range, vamos ver, 63 pontos, é um range médio, né? 63, 64 pontos, é um range médio, então um range ali dentro do que a gente sempre espera. Não é um range muito forte, então é bem mais fácil controlar. Teve aqui também um gap forte, então ele vai lá em cima, depois ele desce, né? Ele não chegou aqui embaixo no ajuste, mas uma volatilidade muito legal. Repara que ele está sempre subindo e descendo. Isso aqui para a gente é perfeito. A distância, vamos ver, aqui para média 4, reparem que média 4, distanciamento 4, ele é um tipo de setup que geralmente é muito agressivo. E hoje, reparem que ele fica sempre a linha pontilhada próxima do preço. Então ele estava relativamente bem ajustado. Aqui a preocupação só é em mercados que fiquem direcionais. Então como o mercado está volátil, está legal. Então aqui ele ficou muito próximo, né, muito ajustado, muito próximo. Então isso aqui é algum risco, né? Isso aqui já eleva um pouco o risco, porque em algum momento o mercado poderia descer forte, né, fazer uma descida forte ou uma subida forte, e aí gera a possibilidade de risco grande. Então aqui, se ficasse um pouco mais descolado, seria melhor. Mas esse setup ele tem um distanciamento fixo, né, um período 4 com um distanciamento fixo, ele não se altera durante o dia. Então o que a gente faz? A gente coloca aqui o filtro ATR. O filtro ATR ele ajuda a diminuir um pouco os pontos ruins de entrada. Ele controla a volatilidade, é um filtro que quando a volatilidade está mais forte, ele mostra aqui para a gente as posições. Quando está com menos volatilidade, que são momentos que para a gente é ruim, ele deixa abaixo, aí é uma questão de ajuste. Repara que aqui está com 5 pontos. Um outro setup, o 0,23, ele é idêntico, ele tem aqui só que 6 aqui, né? Essa linha pontilhada um pouco mais para cima, mas todo o resto idêntico, então o outro acaba sendo mais conservador. Então repara aqui que para a gente, nesse setup está muito agressivo. Então quem quer correr menos riscos, esse setup aqui hoje não estava legal, né? Estava um pouco próximo demais, aí valeria a pena fazer de outra forma. Mas aqui a gente tem um balanço em relação a diversos setups, então a gente controla um pouco essa agressividade colocando outros menos agressivos. Então aqui, ó, repara que ele fica um pouco colado, mas não entra, porque o mercado do dólar está um pouco mais lento, então ele não ofereceu tantas oportunidades, foram menos operações. Então esse aqui, mesmo sendo tão agressivo, só fez 3. Então aqui, ó, ele fez uma entrada aqui. Lembrando que todos entraram um pouco mais tarde, a gente ativou mais tarde, era mais de 10h30, né? A gente esperou o mercado à vista abrir, o mercado lá no dólar nos Estados Unidos também. Então teve menos oportunidades, poderia ter entrado aqui em alguns pontos, ó, aqui, ele teria saído com ganho, mas foi entrar mais tarde. Em outros pontos poderia ter entrado, também não entrou. De repente, aqui ó,
pelo filtro TR. Então acabou sendo um mercado que ficou protegido, um mercado muito estável, né, com candles pequenos. Mas importante a gente ir analisando essa força de mercado, essa volatilidade, para a gente saber até que ponto a gente tem que tornar agressivo. Então aí para o pessoal do grupo, né, a gente tem um grupo aberto no Telegram, é legal que a gente possa fazer os ajustes no backtest em relação a essa aproximação. Aqui está vendo que está bem próximo, então é legal separar um pouco, afastar um pouco. Podemos fazer isso manualmente, a gente muda aqui o número, ou a gente pode colocar o automatizado, né, que faz um outro tipo de ajuste. Aí é a questão de testar em backtest, bem legal para a gente visualizar, né, o que foi a estatística passada, para a gente poder trabalhar no futuro. Tá certo? Tivemos outros robôs, né, todos com lucro, ó, todos deram certo. Nem vou mostrar todos aqui hoje, para não estender mais. Mas se você está assistindo esse vídeo e ainda não conhece, vá lá em membros.robobolsa.com.br, assiste os nossos tutoriais, tem tudo no YouTube, tem tudo ali na nossa página, nas outras mídias. Você pode testar de graça, totalmente grátis em conta demo, e liberamos ainda 12 dias também, totalmente grátis em conta real. Tá certo? Sem compromisso. Então, vai lá no grupo, converse com a gente vai te ajudar a ganhar com consistência, tá certo? Então te espero lá, um grande abraço e até a próxima.